e esse contexto de caos fazer com que as 3 grandes revoluções que precisam acontecer aconteçam. Quais são essas 3 grandes revoluções? A crise cibernética, que vai fazer o quê? Vai fazer com que eles consigam justificar a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital e a implementação de uma identidade digital. Por que uma identidade digital? É por isso que grandes investidores como Warren Buffett nunca tiveram tanto caixa, nunca tiraram tanto dinheiro das ações e deixaram em dinheiro na mão para poder comprar tudo barato. Renda extra no YouTube. Pô, será que é possível? Ganhar dinheiro com o YouTube é possível? Sim, é possível, galera. Você conseguir uma renda no YouTube e ganhar 1.000, 2.000, 3.000 reais ou até mais, todo mês. A única coisa que você precisa fazer é seguir o método revolucionário que eu desenvolvi para criar canais de sucesso no YouTube em 2 dias ou menos, sem aparecer. Você quer saber como fazer isso? Aperta agora no botão Saiba Mais e descobre o que eu preparei para você. Você vai curtir demais. Te vejo lá. Isso de caos, e esse contexto de caos fazer com que as 3 grandes revoluções que precisam acontecer aconteçam. Quais são essas 3 grandes revoluções? Primeiro, uma crise cibernética global. Seria o quê? Um ataque cibernético fazendo a internet cair, a eletricidade cair durante horas ou durante alguns dias. E vai mostrar o quanto a gente é dependente e o quanto vai gerar um desespero absurdo, que é o que aconteceu lá na série ou no filme? O Dia Zero. Robert De Niro. O Robert De Niro é a série Dia Zero. Dia Zero. Dia Zero e no O Mundo Depois de Nós, né? Leave the World Behind. Que a gente sabe que, voltando, não só Hollywood, mas streamings como um todo, né? A indústria do entretenimento, é propaganda. Né? Eles estão fazendo uma programação preditiva ali. No caso do Mundo Depois de Nós, ainda tem a questão que a produtora é a produtora do casal Obama, que é a Higher Ground Production, né? Então, é mais estranho ainda. Pô. Para eles consolidarem... Então, que são 3 coisas. Primeiro, a cibernética. A crise cibernética, que vai fazer o quê? Vai fazer com que eles consigam justificar a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital e a implementação de uma identidade digital. Por que uma identidade digital? Porque eles vão usar o argumento de que eles precisam garantir que nenhum usuário mal intencionado use a internet. Nenhum hacker, nenhum ativista. A desculpa é essa. A primeira desculpa é essa, ó. O mundo vai ficar em pânico. Que nem o ato patriótico, mas... É ato patriótico 2.0. É exatamente isso, cara. Estamos num tempo onde... Tem que ter um 11 de setembro 2.0. Vamos tirar algumas liberdades pessoais, mas vocês sabem que é pro bem maior, que é pra sua segurança. Pô, claro, com certeza. Então, para você ter um ato patriótico, você tem que ter um 11 de setembro. Para você ter um ato patriótico 2.0, você tem que ter um 11 de setembro 2.0. Talvez um 11 de setembro cibernético, né? Cibernético, conforme o Fórum Econômico Mundial já vem alertando há muito tempo, naquele exercício de simulação chamado polígono cibernético ou cyber polygon. Foi o que aconteceu? Foi Portugal? Não. Teve um apagão. Recente? Ah, sim, Portugal e Espanha tiveram vários apagões aí, né? Estranhíssimo que eles falaram que foi ressonância, né, dos fios, né? Que o fio começou a tremer por causa do calor. Eu acho que não foi, não. Mas... essa é a primeira etapa. Então, isso já está meio que programado. Quem que eles vão culpar por isso? Ou serão os russos, né, que eles chamam de hackers patrocinados por estados, hackers patrocinados pela Rússia, ou hackers iranianos, tá? Então já tem os vilões já para culpar. Pra jogar culpa. E existem maneiras de você botar uma assinatura no ataque hacker que peritos vão falar, não, realmente veio da Rússia, mas às vezes não veio. Veio de outro lugar, né? Então, provavelmente, se isso acontecer, vai ser uma operação de bandeira falsa. Eu não estou falando isso que eu acho que vai acontecer. Isso é conversa que acontece no meio da inteligência internacional. Eles já estão meio que prevendo isso, que isso vai acontecer. Por quê? Vejam como é que eu acho que tudo é um grande teatro. E o Putin está fazendo o papel do vilão e o Trump tentando fazer o papel de mocinho. Porque o polígono cibernético, organizado pelo Fórum Econômico Mundial, ele foi uma associação entre o Fórum Econômico Mundial e o Sberbank, que é o maior banco russo. Os próprios russos participaram dessa simulação. Por que os russos têm a ver com isso? Por que os russos foram trazidos para essa simulação? Significa que essa galera meio que está combinando isso. Eles já estão meio que se preparando para isso. A gente não pode esquecer que em outubro de 2019 aconteceu o evento 201, Event 201, que foi um evento em que participou o Fórum Econômico Mundial, Fundação Bill e Melinda Gates e a Universidade Johns Hopkins.
É Johns Hopkins mesmo, tá? Para quem acha que eu tô pronunciando errado, não é John Hopkins, não. É Johns, tem um S, Hopkins. Essas 3 instituições fizeram uma simulação de uma pandemia chamada Evento 201 em outubro de 2019, simulando uma pandemia global causada por um coronavírus. E aí, no mês seguinte, em novembro, já estava começando lá na China. Em dezembro a gente ficou sabendo, né? Em janeiro eu avisei a todo mundo que ia virar uma pandemia. Fiz um vídeo dia 20 de janeiro de 2020 falando vai virar global. Sumi de cena, estava em São Paulo, fui pro meu refúgio secreto, desapareci. Lockdown. Em dia 27 de fevereiro teve o primeiro caso confirmado no Brasil. Depois lockdown. E aí a galera com um negócio chamado Going Direct Plan, o governo americano ali, já com Trump sabendo que tudo que ia rolar, ganharam trilhões e trilhões de dólares com o famoso pump and dump. O que eles fizeram? Quando tudo caiu, compraram baratinho, vários ativos, inclusive Bitcoin. O Bitcoin tem uma valorização de 3.000% depois dessa volta. E provavelmente eles vão fazer isso tudo de novo. Eles já sabem que algo dessa natureza vai acontecer. É por isso que grandes investidores como Warren Buffett nunca tiveram tanto caixa, nunca tiraram tanto dinheiro das ações e deixaram em dinheiro na mão para poder comprar tudo barato. Né? Não só o Warren Buffett, o Jamie Dimon do JP Morgan foi a primeira vez que ele vendeu ações do JP Morgan, começou em 2023, 2024. O Jeff Bezos tem vendido muitas ações da Amazon também. Então esses caras estão sabendo de alguma coisa, né? Não é por acaso que eles estão fazendo bunkers também, né? Mundo afora. Ou até tentando fazer bunker em Marte, né? Como o Elon Musk quer fazer. Então a primeira emergência que vai acontecer é uma emergência cibernética. Isso é o que as simulações falam, não fui eu que inventei. A segunda emergência, que pode parecer pouco provável, é uma emergência climática, que também está programada. A ideia é que eles vão dizer que durante a crise sanitária, em 2020, quando a gente teve uma redução da indústria, uma redução da circulação de automóveis, isso foi muito benéfico para o meio ambiente e de alguma forma vão aparecer dados dizendo que isso precisa ser feito de novo. Eles vão convencer as pessoas a ficar em casa para trazer uma melhoria para o clima. Isso aí vai fazer com que as pessoas também fiquem mais adestradas a entrar nesse sistema de tudo que você quiser vai ser entregue na porta da sua casa por um drone. Você não vai mais sair na rua, você vai fazer tudo a pé. Entra aquela ideia da cidade de 15 minutos, que você não vai precisar mais usar carro, nem combustível fóssil. É para fazer tudo a pé. O mercado fica a 15 minutos de distância, a escola a 15 minutos de distância. Então... vai ser essa segunda etapa. A terceira etapa é o grande reset mesmo. É um grande reset financeiro em que as moedas físicas serão finalmente substituídas por moedas digitais e eles vão trazer a possibilidade de fazer uma renda básica universal em cima disso. Porque dessa forma você vai controlar que quem vai receber essa renda básica universal só vai receber se tiver pontos e adequado às regras. Então, exatamente. Os pontos viriam disso. Os pontos viriam disso. Tá falando mal do governo, tá não sei o quê. Isso, tá comprando muita carne, tá viajando muito de avião, emitindo gás do efeito estufa. Tá deixando pegada de carbono. Não, a gente vai reduzir teu token. Porque o grande reset, e aí tem um livro importantíssimo para quem quer estudar sobre isso, que é Covid-19 e o Grande Reset, que é do Klaus Schwab e do Thierry Malherbe. Esse livro, o próprio Klaus Schwab explica o que ele concebe como o Grande Reset. E o Grande Reset envolve o que ele já tinha falado nos livros anteriores, a Quarta Revolução Industrial e o capitalismo de stakeholder, que eu já expliquei várias vezes, quer que é melhor explicar novamente? Claro. Quarta Revolução Industrial é essa revolução que a gente está vendo da inteligência artificial, que ela vai trazer uma abundância de produtividade, mas provavelmente vai tirar o emprego das pessoas, aí as pessoas vão ter que depender da renda básica universal. Depender do Estado. Depender do Estado total, e aí como é tudo digitalizado, se você der um espirro fora da hora, eles travam o teu token. Eu não vou falar nem dinheiro, isso não é mais dinheiro. Isso já é um crédito de energia ou um token, né? O dinheiro acaba, né? É o fim do dinheiro completamente. E então... essa é a quarta revolução industrial que antecede as outras três, que foi a primeira revolução industrial, a segunda e a terceira revolução industrial. O capitalismo de stakeholder, que o nome do livro em português é Capitalismo de Stakeholder. Eu achava melhor traduzir stakeholder, né? Stake é como se fosse eu tenho interesse nisso. E o holder é o cara que está segurando. Então, o stakeholder é traduzido como parte interessada. Então, você tem o capitalismo de shareholder, que é o capitalismo do acionista, que significa o quê? As empresas só têm responsabilidade com seus acionistas.
Não tem como eu, se eu não sou acionista, participar da reunião e ficar dando pitaco. Fala, pô, tu não é acionista, por que você está participando da reunião aqui da empresa? Então, originalmente, a gente tinha um capitalismo de shareholder. A proposta do capitalismo de stakeholder é o seguinte: a empresa não deve responsabilidade só aos seus acionistas, mas todo mundo que é impactado pela empresa. Então a empresa deixa de ter uma função ali privada de um direito comercial e passa a ter que ter uma função social. Ela tem que trazer bem para a sociedade. Só que dessa ideia de capitalismo stakeholder, o filósofo maluco lá que é o Curtis Yarvin, que é o mentor não só do Peter Thiel, mas do Elon Musk, a gente falou da outra vez, está criando um partido chamado America Party, e esse America Party, ele chamou para ser o mentor dessa ideia o Curtis Yarvin, que é o filósofo que trouxe aquela ideia do iluminismo sombrio, né, o Dark Enlightenment, e cria a ideia também do GovCorp, que é o governo corporação. Então a ideia desses caras é: o capitalismo stakeholder não é mais não são mais os representantes eleitos que governam, são as corporações. Sim. Porque as corporações têm responsabilidade social. Isso parece lindo, mas com isso você está destruindo o conceito da democracia. A democracia é a vontade da maioria, e a democracia representativa você escolhe seus representantes para te representar lá no poder executivo, no poder legislativo. Então, se você não tem mais isso, você tem um tecnato, ou a tecnocracia incorporada, que são as grandes empresas e os top de linha da ciência e da tecnologia governando. E que é aquele plano antigo do Joshua Norman Haldeman, que era o avô materno do Elon Musk, que no Canadá participava do movimento Technocracy Inc. E nesse movimento eles queriam a derrubada do sistema governamental e substituição pelo tecnato. E a galera foi toda presa por causa disso. O Joshua Haldeman foi preso, o avô do Elon Musk. Quando ele saiu, né, o movimento tecnocrático tinha sido extinto por causa disso, porque foi considerado subversivo, né? E eles criaram o Partido do Crédito Social. E a gente está falando de 1940. Por isso que eu digo pro pessoal, quem não conhece história está fadado a repetir os erros do passado. Crédito social é uma ideia de 1940 e é uma ideia completamente elitista, completamente antidemocrática, que é uma ideia de que uma elite de 0,01% manda em tudo e a galera depende de uma mesada de energia, de uma esmola de energia. Não é nem de dinheiro, porque não tem mais dinheiro. Isso só não foi implementado naquela época, eles não tinham tecnologia para monitorar todo mundo. Agora já tem. Então essa ideia do tecnato, do movimento tecnocrático, do Partido do Crédito Social, hoje aparece aí como GovCorp, aparece como capitalismo stakeholder, aparece como quarta revolução industrial. E o mais impressionante é que o Donald Trump, que se coloca contra o Deep State, contra o Shadow Government, contra o pântano, né? Que ele fala, vamos drenar o pântano, né? Let's drain the swamp. Na verdade, ele e o Elon Musk, que se dizem inimigos do Fórum Econômico Mundial, estão fazendo exatamente a mesma agenda. Por isso que eu vejo como um grande teatro, né? Porque ambos estão fazendo o quê? A substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, substituição do dinheiro por essa ideia de crédito, renda básica universal, quarta revolução industrial, capitalismo stakeholder, é a mesma coisa, só com outros nomes. O Curtis Yarvin chama de GovCorp, o cara vai chamar de capitalismo stakeholder, né? Pois é. Então, o problema é esse, que tanto progressista, capitalista, esquerda, direita, em cima e embaixo, existe uma agenda comum entre os dois, e não importa quem está no poder, essa agenda segue. E é uma agenda que é em desfavor do cidadão comum e em favor da manutenção das elites, né? E a retirada do meio de ação das pessoas de tentar trocar o poder. Você não tem mais ascensão social, você não tem mais acúmulo de patrimônio. Por que com um negócio desse, substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, não acumula patrimônio? Inclusive porque esses tokens, e eu faço questão de chamar de token, não de dinheiro digital, esse token ele pode ter um prazo de validade. Imagina você ganha uma mesada de... E tem que gastar... Você tem que gastar até o dia 30. E tem que gastar naquilo que eles permitem que você gaste. Se você gasta com coisas que não são bem vistas, você então, perde crédito. Ou então ele quer que você gaste só num raio de quilômetros em volta da sua casa. Exatamente. Para promover aquela região, você não pode gastar em outra região. Exatamente. Isso aí. Agora, essa semana eu vi uma matéria, tá até aqui no meu celular, mas não vou conseguir achar rápido. Supermercados que estão com preços dinâmicos. Você já viu isso? Vi isso. O número é digital, ele fica mudando, como se fosse o preço de uma passagem aérea. Ou como se fosse o dólar, né? Você já imaginou a flutuação, né? Já imaginou essa maluquice? Cara. Vamos supor que acontece um ataque cibernético. E aí volta a energia. Quando volta a energia, o pão que estava 50 centavos está 50 mil reais.
É rápido, né? Não deu nem tempo de você comprar o pão. Pô. Então, assim, a gente tá indo pra um cenário em que... Cara, um cenário assustador. distópico, de filme de ficção, né? Distopia, exatamente. Só que eu tô indicando a bibliografia onde isso está declarado. Você tem o livro Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab, Capitalismo Stakeholder, do Klaus Schwab, Covid-19 o Grande Reset também, do Klaus Schwab. E aí a gente tem um livro que para mim fica bem explícito, porque o CEO da Palantir Technologies, que é o Alexander Karp, né, mais conhecido como Alex Karp, ele escreveu um livro chamado The Technological Republic. Então, ali já está tudo que eles querem. E o que é interessante é que a proposta deles é o seguinte: os Estados Unidos precisa ser o capitão dessa nova fase. A gente não pode deixar o mundo multipolar vir à tona. Os Estados Unidos tem que continuar sendo a superpotência global. E para isso a gente tem que investir pesadamente na inteligência artificial e nas guerras. E a gente tem que ser um país de guerra. E aí o Peter Thiel, ele foi no Hoover Institute e deu uma entrevista para o New York Times, para o Ross Douthat, falando que ele é contra o anticristo, porque o lema do anticristo é paz e segurança. Porque lá em 1 Timóteo 5,6, a Bíblia fala, quando ele disser paz e segurança, virá repentina destruição. Então ele fala, a gente é contra paz e segurança, porque paz e segurança é o lema do anticristo. A gente quer guerra e insegurança. Olha o racional do cara. Aí o jornalista do New York Times fala pra ele, peraí, eu tô achando que você, com as suas empresas, lá com o Founders Fund, com a Palantir Technology, com o Mithril Capital, você que tá criando um contexto favorável pro anticristo aparecer, né não? Aí ele ficou assim, aí ele dá uma travada. Inclusive, eu tô achando muito estranho o Peter Thiel de uns anos pra cá, que eu acompanho ele desde a época lá que ele era sócio do Elon Musk no PayPal, que é da máfia do PayPal, né? Segundo a revista Fortune. Ele falava normal, ele tá gaguejando muito e dá umas travadas. Eu tô achando que esse negócio dele de querer viver pra sempre, que ele gasta milhões de dólares botando plasma de criancinha jovem na veia, pra tentar não ficar velho, ele tá todo deformado, tá com a cara toda murcha e tá pipocando, não tá conseguindo falar. Tem alguma coisa errada com esse cara. Quase que eu falei, você já botou um implante desse do Neuralink, teu colega Elon Musk, vê a conexão aí que tá caindo, que ele dá umas... Qualquer hora que ele é confrontado, ele trava. Ele fica... ele tá com algum problema ali.